Me responde uma coisa que você já se questionou: quanto será que ganha o Flow Podcast? Ou quanto ganha o Inteligência Limitada? Pois é, cara, ao que parece o Primo Rico tinha essa mesma curiosidade e ele perguntou pros caras na lata quanto eles ganham com AdSense, quais são as fontes de monetização e tudo que você precisa saber, inclusive para aplicar no seu podcast. É uma aula que a gente vai assistir juntos. Bora comigo! Fala, podcaster! Tudo numa boa? Johnny chegando para mais um vídeo e hoje eu quero fazer meio que um react aqui. Não é um formato que eu domino, então desculpa já qualquer bobagem, mas a gente vai assistir juntos a uma aula sobre negócios com podcast, como ganhar dinheiro com podcast. A gente vai entrar na mente aqui do Igor 3K, o host do Flow, e também do Vilela, que é o host do Inteligência Limitada. E mais, ainda tem como que o Primo Rico utiliza do podcast para ganhar dinheiro. São 3 formas totalmente diferentes, 3 visões totalmente diferentes de um mesmo negócio. E a gente vai acompanhar juntos. Antes, desce aí, te inscreve ativando as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui você aprende a criar, crescer e a monetizar o seu podcast. Bora comigo. Bom, eu fiz um corte do podcast, eu espero que o Primo não fique bravo comigo e não venha aqui dar um strike no canal, mas eu separei alguns trechos que eu achei mais importantes pra gente assistir juntos aqui. Olha só, a pergunta primeira já é: quanto ganha um podcast ou quanto dinheiro dá pra fazer com podcast? Se liga. Quanto dinheiro dá pra fazer com podcast? Porra, dá pra fazer dinheiro pra caralho. Não tem limite, né? Quanto dinheiro vocês costumam fazer, geralmente, no podcast de vocês como negócio? Cara, bom, sabe que o ano passado foi foda, né? mas assim, as coisas já... A gente tinha, por exemplo, o ano passado, pro segundo semestre, a gente tinha o objetivo de fazer 6 milhões. Aí. Tá. Nós fizemos 6 milhões. No ano? Isso no ano mal. No ano ruim, no ano que aconteceu toda a polêmica de cancelamento e tudo mais, eles fizeram 6 milhões só no segundo semestre. Só um detalhe, tá? O Igor tá falando aqui de todo o Grupo Flow, de todos os podcasts da casa do Flow. 6 milhões de reais, cara. É dinheiro, né? No segundo semestre. No ano a gente acaba com um pouquinho de prejuízo, tá? Então, assim, pra esse ano, a gente tem uma meta também, acho que se eu não me engano, acho que ela é de 20 milhões, alguma coisa assim. E daqui a pouquinho ele vai falar o valor que eles já conseguiram, cara. Só em publicidade, que ele tem já pra receber ao longo do ano. Boa. E... Isso vem do que? Vem de publicidade? Publicidade, vem de várias fontes de receita, cara. Vem de... Bom, primeiro que eu tô falando do grupo, tá? Uhum. Então, não é o Flow, né? Não é só o Flow. Então tem vários lugares, vários nichos ali. Tem ciência, tem etc, um monte de coisa. Aqui a gente já consegue perceber uma visão empreendedora pra caramba, né? Hoje o Flow, ele virou um grupo. Ele começou como um podcast, mas eles incentivaram o mercado. Nesse podcast mesmo, o Igor 3K, ele fala sobre isso. Nós queríamos criar um cenário e nós fomentamos esse cenário ao máximo. Eles criaram isso, hoje eles têm toda uma estrutura, assim como eu pretendo fazer com o Estúdio J, um pouquinho diferente no meu caso, mas eles têm os podcasts da casa e provavelmente a gente vai ter os podcasts da casa lá no Estúdio J também. A gente vai mais ou menos seguir na mesma linha do Flow. A gente vai ter o espaço para que as pessoas possam vir fazer o seu podcast alugando o lugar, mas nós vamos investir em alguns projetos também, cedendo o equipamento em troca de uma participação na receita desses canais. Vai ser bem legal e você que está acompanhando aqui este canal, você vai acompanhar todos os bastidores de tudo isso, inclusive falando sobre negociações, o quanto a gente pode cobrar, o quanto a gente não pode cobrar, tudo vai ser desenrolado aqui ao longo do tempo. Continuando aqui. E para nós é interessante porque, por exemplo, chega um patrocinador e esse patrocinador muitas vezes ele olha para o Flow e olha para outros programas do grupo também. Ó, a jogada. Entendeu? Uhum. Então a gente consegue morder esse cara de várias maneiras, tá? Para esse ano a gente tem, se eu não me engano, acho que é 20 milhões, mas eu vou confessar para você que nesse momento, a gente, por conta do que ficou, do legado do ano passado, a gente tá arrastando aí, por exemplo, 40% do meu custo mensal, mais ou menos, da sobrevivência de 2022. Uhum. Tá? Vale um ensinamento aqui, né? Cuidado com o que você fala no seu podcast, principalmente se você estiver fazendo a transmissão ao vivo. Você pode falar o que você pensa na hora e o que você pensa não agradar outras pessoas e acabar acontecendo o que aconteceu com o Flow. Claro que eles têm uma proporção muito maior, um alcance muito maior, mas pra desgraça o povo compartilha, que é uma beleza. Então muito cuidado com o que você fala enquanto as suas transmissões estão acontecendo. Tenta roteirizar sempre, que aí não tem erro. Então, o nosso caixa tá bem baleado.
Então a gente precisa construir isso de volta. É por isso que eu tava falando, a gente tava chegando, eu tava falando, cara, eu acho que eu ainda vou continuar na pegada de reunião pra cacete, resolver um monte de coisa até o meio do ano que vem, que é mais ou menos quando eu planejo me tornar mais técnico do que gestor. Mais dispensável. Entendeu? Então, 20 milhões, então, que vocês vão fazer esse ano. 20 milhas. Vamos fazer. Desses 20, se eu fosse quebrar isso daí em AdSense, publicidade e projetos, o que vocês estimam mais ou menos? Cara, ó, como a gente basicamente muita coisa, na verdade quase totalmente, a gente faz AdSense e publicidade, eu colocaria 50-50 quase, cara. Caramba, vocês fazem muito AdSense, então. Faz bastante AdSense, cara. Caramba, Faz bastante e aí AdSense. eu chutaria então 10 milhões nessa lógica. Quando você olha para AdSense, os canais de cortes e os canais completos, digamos assim, vocês têm canais diferentes, não tem? Aham. O que dá mais dinheiro, os canais de cortes ou os canais principais? Ó, por causa da publicidade, os canais principais. Os canais Não, mas só de AdSense. de AdSense são os canais de corte. Detalhe importante, ele fala aqui sobre os canais de corte. Hoje em dia, o algoritmo do YouTube mudou e eles até comentam sobre isso. O YouTube criou a aba podcast. Então hoje já não faz mais sentido você ter um canal separado para cortes. Segundo o próprio YouTube, existe um algoritmo trabalhando de forma separada para divulgar o seu podcast e também para divulgar os seus vídeos longos, assim como os seus vídeos curtos, os seus shorts. Não tem problema nenhum você colocar tudo isso em um mesmo ambiente, em um mesmo canal. Uma coisa trabalha separada da outra. Pelo menos está sendo desenvolvido para isso, tá? O próprio Igor 3K, ele fala aqui sobre isso mais adiante. Eu não separei essa parte, mas vale a pena salientar. Mas no então, meu caso é o principal. você perguntou o dinheiro. lance do AdSense, se a gente fazia tudo isso de AdSense. Provavelmente a ideia é aumentar a porcentagem de publicidade, tá? Não depender tanto do AdSense. Então, por exemplo, assim, a gente não pretendo fazer 10 milhões de reais de AdSense, tá? Sim, porque é bem desafiador. É que pra mim a relevância do Flow me traz oportunidade de negócio, entendeu? Então, por isso que o meu jogo não é o jogo de fazer número pra caralho. O meu jogo é de me manter relevante, ter conversas contundentes e importantes, tá ligado? E com isso eu tenho relevância, autoridade e eu consigo negociar melhor as paradas. Então, pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, tá? Mais um ponto importante aqui. Quanto mais relevante você se torna, mais oportunidades de negócio vão aparecer e mais você vai poder cobrar por cada publicidade no seu podcast. Pra esse ano, eu não sei nem se eu podia estar falando esse número. Provavelmente sim, eu acho que eu já falei pra Forbes e tudo mais. A gente... cara é outro nível, né? Forbes. Agora ele Toda fala... hora tu tá na Forbes. Agora ele fala... Eu já falei com a Forbes, cara. Agora que eu falei com a Forbes International. Cara, O cara é o primo homem do ano. Você tá ligado que ele veio de helicóptero, né? O homem do ano. Cara, se eu fosse um pouco mais... Pablo Marçal tava dirigindo pra ele agora. Meu Deus. Mas não. A gente já fechou pra esse ano, se eu não me engano, em publicidade, 14 milhões. 14 milhões. Cara, esse ano, animal, cara. Mas assim, claro, não botei 14 milhões no meu bolso ainda. Sim, ao sim, longo do ano. projetado ali. Isso aqui ele não tá contando o AdSense, tá? Ele não tá contando a receita do YouTube. Ele tá falando de publicidade. O Grupo Flow já tem pra casa 14 milhões de reais em publicidade pro ano de 2023. E nós estamos em maio. O ano tá só começando, praticamente. A coisa tá sendo plantada pra caramba. Então, passado. Então, ligações desse ano, né? coisas estão bem aquecidas e funcionando bem. Muito bom, cara. Mas precisa melhorar, tá? Porque, por exemplo, eu tenho esse problema de caixa que ele não quer saber de novembro. Ele quer saber de março. Sim, né? importante. Então, mas eu vou fazer um elogio, cara, porque eu conheço o pessoal lá da agência lá do Flow. E, cara, é um pessoal muito bom. Tem uma inteligência de software ali pra pegar da onde que vem todos os cortes, todas as menções que a marca apareceu e tudo mais. Outro ponto extremamente importante, né? Você fazer a mensuração dos seus resultados. Não é só sair publicando vídeo. Isso a gente aqui no Estúdio J vai cuidar bastante, cara. Analisar todas as métricas, onde os vídeos estão sendo compartilhados, onde estão sendo mais assistidos. Isso é muito importante para que você consiga crescer o seu podcast. Uma inteligência muito boa pra gerar relatório pras marcas. Então, pô, é uma galera bem profissional, cara. Acho muito bom. Isso ajuda muito também. Quanto que faz de AdSense um programa como o seu, assim? Cara, faz os dois canais. Né? Putz, o Igor sabe, vai de $40 mil a $100 mil, 120 por mil mês. Isso daí. Depende do... Porra, animal. Então. Vamos lá. Colocando o dólar a R$5, são 500 mil reais por
mês no Inteligência. 500 mil reais por mês. Então o AdSense ainda é uma coisa importante no negócio. Mas a gente não pode ficar dependente, porque o YouTube pode mudar, né, as regras, né? Mas o que eu tô falando é que assim... Aquela live com o Bolsonaro lá, quanto de dinheiro fez o negócio aqui? Nossa. Eu tô curioso. Cara, O que eu via de negocinho subindo lá de Cara, na moral. Só de... Os caras abriram esses números, né? Só de Superchat foram 33 mil reais. Dólares. Caramba. Não foi isso, né? 33 mil dólares. E passava de um jeito tão absurdo lá, e foi a maior live de... Tinha vagabundo, mané. 1.800.000. Doe para o mito. Aí, bolsonaromito@gmail.com. O cara roubava o Pix. Sério? Cara! Ou seja, isso é o que você fez, mais do que os outros fizeram. Eu lembro que o Flow... Teve cara fazendo 1 milhão aí, né? Eu lembro que no Flow também não foi muito diferente disso, que eu perguntei pro Jean na hora. Eu falei assim, cara, como que tá esse AdSense, esse superchat aí? Foi nessa casa. Não, foi de uma 30, loucura. 40. Essa aqui eu vou jogar pro primo. Deixa eu aparecer aqui de novo, até por conta dos copyrights da vida, né? Mas principalmente pra te dizer que agora vem uma visão completamente diferente, um jogo completamente diferente. É um jogo olhando para os podcasts como business, como um negócio, não simplesmente como uma plataforma de relevância, como uma forma de você se posicionar. Não. Olhando para o podcast como um meio e não como um fim. Um meio pra quê, John? Um meio pra conquistar mais clientes, para adquirir, por exemplo, o CAC, que o primo vai falar ali, que é o custo de aquisição por clientes, reduzir. Hoje em dia, uma empresa, se você é empresário, você sabe, você anuncia e você paga um valor X por cada lead, por cada pessoa que entra no seu e-mail, no seu grupo do WhatsApp, enfim, por cada contato que você consegue. Quando você tem um podcast ou quando você tem um canal, que seja, quando você promove a sua marca, o que acontece? Seu custo de aquisição ele se torna muito mais baixo. Primeiro, porque você vai conseguir muitas pessoas indo de graça por conta do seu conteúdo, principalmente se você tiver um conteúdo relevante. Segundo, porque você consegue rastrear essa pessoa, você consegue ir atrás dessa pessoa. O primo vai explicar certinho, assiste só. É o seguinte, eles falaram aqui, primo, que faz muita grana, publicidade, AdSense, blá, blá, blá. A gente não é o podcast que faz mais grana do mundo com AdSense. A gente não é o podcast que faz mais grana do mundo com publicidade. Mas a gente faz grana pra caramba com o Primocast. Faz milhões com o Primocast. Faz mesmo. Faz milhões. Cara, explica um pouco. Fala um pouco de, tipo assim, cara, de como que a gente faz no grupo, de como que a gente utiliza os podcasts aqui. A gente pode abrir números? É um negócio que a galera pode usar. Agora não, a gente não pode. Ué, vocês abriram o que vocês quiserem. Bem cuzão. Não, pode abrir aí, primo, se quiser. Agora com você. Não, fala um pouco do que a gente faz. Não precisa abrir nada. Chuta aí um número. Cara, uma coisa que eu acho interessante, eu tenho percebido que assim, eu vejo dois tipos de monetizações de uma forma geral, assim, monetizações estratégicas, né? Nos podcasts e em canais que não necessariamente são podcasts, de forma geral. Eu vejo que você tem muitos canais que eles monetizam muito com publicidade, AdSense e audiência. Eu vejo canais que eles monetizam menos com publicidade, AdSense e mais com outros projetos e geralmente eles são mais nichados. Né? Então, aqui você tem um viés, obviamente, informativo e de muito valor, mas com uma pegada um pouquinho maior de amplitude, generalismo, vários temas. E aqui você tem uma coisa com menor audiência, só que um pouco mais nichada e que agrega mais valor para um público específico, uma persona, e para outros públicos isso daqui geralmente não faz sentido, não é? Então, para esse formato de negócio, eu acho que se enquadra o Inteligência Limitada, o Flow. Né? Para o nosso formato de negócio, a gente acaba gerando mais recursos como um originador, de alguma forma, de outros produtos, em geral, ligados ao mercado financeiro. Né? Então, de onde vem a maior renda nossa? Vem através da redução do nosso CAC. Aí. Então, no começo do podcast, eu falei sobre podcasts ou canais pequenos que fazem muito dinheiro. Por quê? Porque você pode comprar audiência. Existe um custo, você pode comprar audiência. O que você não pode comprar, muitas vezes, é engajamento. Mas você compra audiência. No momento onde a gente trabalha com outros produtos, e o nosso business não é o podcast, o business deles é o podcast, o podcast ele funciona de uma forma estratégica como uma aquisição para outros business que a gente tem. Sim. Então a gente tem uma gestora de recursos, onde a gente cuida do dinheiro das pessoas. A gente tem uma consultoria de investimentos, onde a gente cuida do dinheiro das pessoas. Se o Vilela passar lá, bater uma meta. Você conseguiu pegar? Conseguiu entender a jogada? Vamos imaginar que você tem aí o seu negócio, não precisa ser um negócio do tamanho do primo.
Você tem um consultório de psicologia, por exemplo. A primeira coisa que vai acontecer quando você criar o seu podcast, automaticamente você vai ter uma redução no seu custo de aquisição de novos clientes. As pessoas vão passar a enxergar em você uma autoridade e vão passar a seguir você mais de perto. Com isso, os seus serviços vão aumentar pra caramba. No caso deles aqui, eles utilizam muito para venda de treinamentos online, o que é uma excelente, mas digo excelente forma de você monetizar o seu conhecimento, criando um treinamento online onde você utiliza o seu podcast como uma fonte de tração para vender esses treinamentos. Você não precisa ser a pessoa chata, você não viu o primo falando ali sobre os produtos. Ele tá passando a visão do negócio dele, mas ao mesmo tempo você fica pensando, pô, eu gostaria de acompanhar mais de perto esse cara. Se eles tivessem nesse podcast vendido um treinamento sobre como criar e crescer um podcast, eu sou uma das pessoas que teria comprado, porque me gerou muito valor. Eu aprendi muita coisa com esse podcast. Então, quando você cria um podcast nichado para resolver as dores de outras pessoas, para falar sobre problemas do cotidiano dessas pessoas, a tendência é que você se torne uma autoridade, passe a vender muito mais o seu serviço e passe a vender muito mais os seus produtos também. Continuando aqui. Aí, então a gente tem isso. A gente tem a FinClass, uma plataforma de assinatura, a gente tem MBA, pós-graduação, a gente tem tudo isso. Então, no final das contas, a gente entende que quem segue a gente tem uma dor específica, né, o Equity+, tem uma dor específica e a gente acaba precisando não pagar por essa audiência o que a gente pagaria porque a gente já tem eles nos ouvindo de uma forma orgânica. Olha aí. Então, pra gente, o maior indicativo seria o quanto a gente economiza de aquisição, né? E eu diria que a gente economiza algumas dezenas de milhões de reais, né, nos nossos podcasts da casa. Acho que teve um exemplo de um episódio quando a gente foi lançar o MBA do Barsi. E a gente fez um episódio com o Barsi. Um episódio foi bem. Sim. Para os números do Primocast, foi um episódio que bateu 700 mil e tal. E a gente diminuiu ali o CAC, acho que numas de leads, acho que umas 5 vezes. Menos quanto assim, que 5 vezes veio, menor. quanto que veio de faturamento só do Primocast nesse Só MBA? do Primocast, cara, Um episódio. eu acho que esse daí veio uns 4 milhões. 4 milhões. É. Então, assim, é um pouco diferente. Eu não saberia Sim. precisar exatamente quanto que a gente gera, né? Mas o que eu sei é a redução de CAC. Pô, se você pensar aqui no Grupo Primo, a gente... É que tem números que não são muito públicos. Cara, vamos dizer que talvez 50 mil... Eu vou chutar um monte de besteira aqui, cara. Cara, a gente reduziu bastante CAC. Essa é a função estratégica pra gente. Só que, por outro lado, a gente também acabou tendo, acho que, uma grande alegria, assim, de também conseguir ter uma audiência fiel e relevante. Sim. Porque de AdSense, cara, se você for pegar... O quanto que a gente faz aqui na casa? Porque o Igor falou do Flow, de uma forma geral. né? Sim. Quanto que a gente faz aqui no Grupo Primo de AdSense? O ano passado deu $500 mil. O Deu grupo. $500 mil? $500 mil. Entendi. Você viu que ele contou uma versão melhor, né? Meio milhão $500 mil. parece mais do que 500. É verdade. $500 mil. Então a gente fez Me Ele impressionou usou Impressiona com o mais, copo cheio aqui. A gente fez uns 2,5, Joga 3 milhões muito, de reais. menino Kaique. Cara, né? Jogou pro lado dele. Fizemos $500 mil. Mas o coisa interessante, cara, é com quantas visualizações a gente fez isso. Foi Você bem... mostra a diferença do total. nicho, né? Tipo, Total. quanto que é o CPM de vocês? É mais baixo que o de vocês, com certeza. O meu deve ser o mais baixo de todos aqui. Vamos ver aqui Quanto que é o agora. nosso aí? Deixa eu puxar aqui o nosso... Porque isso aqui demonstra um pouco até da... Quanto mais nichado, né? E mais as pessoas têm poder aquisitivo para comprar alguma coisa, geralmente maior o quanto o anunciante está disposto a pagar. Aqui é uma parada bastante teórica, mas quem já entende um pouquinho de YouTube vai entender do que eu tô falando. Isso aqui, ele tá falando de o quanto o canal ganha, qual a participação que o canal tem. Porque o que que acontece? Dependendo do nicho que você estiver, cada anunciante paga um determinado valor pro YouTube. No caso do Flow e do Inteligência Limitada, são nichos mais abertos. Você não consegue ter uma dor específica de um público específico. Então você tem anunciantes dos mais variados possíveis. Isso faz com que normalmente o CPM seja um pouco menor. No caso do Primo, ele fala sobre finanças, fala sobre dinheiro, como ele falou ali. Ele fala com pessoas que normalmente têm um poder aquisitivo mais alto. E o que acontece? Mais anunciantes querem aparecer para essas pessoas, automaticamente o custo para aparecer fica mais alto e automaticamente o produtor recebe um pouco mais por isso. Aqui no YouTube, a renda fica dividida em 55% para o criador de conteúdo, 45% para a plataforma nos vídeos longos. Quando você fizer vídeos shorts, vídeos curtos, isso se inverte. 55% fica para o YouTube, 45% fica para você. Por isso que você trabalha com um nicho endinheirado, te permite ganhar dinheiro mesmo com números menores, né? Uhum. 2,45. $2,45 para cada 1.000 visualizações. CPM. De vocês é maior, né? Só o do Thiago, o do... É que o do Thiago, cara, é arregaço. Não conta. O do Thiago é 8, 9. É que eu não consigo puxar o grupo inteiro aqui. Deixa eu ver o do Primocast. $8, No cash acho que é cara. 3 e pouco, cara.
O do Vilela é maior, é maior que o meu, 2,69. Se a gente pegar só do Primocast, 3,80, 3,80, 4 reais. Dá pra ganhar dinheiro. Sim. Dá pra ganhar dinheiro aqui em AdSense. produtos. AdSense. A gente já falou aqui 3 formas que dá pra ganhar dinheiro muito bem. Perfeito. Certo? Uma E coisa... aí a gente tá falando que a dos produtos que a gente tá falando aqui, você não precisa ter uma audiência muito grande, porque também a chave do negócio aqui tá em você trabalhar o tráfego pago por trás dessas audiências. E isso daqui é uma função estratégica do podcast muito grande no nosso caso. Sim. Porque a gente tem muitas pessoas que passam pelo nosso podcast, tá? E quando essas pessoas passam, né, a gente tem uma ferramenta no Google que permite que a gente quase que persiga essa pessoa que passou pelo nosso podcast. Então agora eu posso vender produtos para as pessoas que passaram pelo meu canal. Então eu sei que elas são mais qualificadas. Até a quantidade de tempo que ela assistiu do conteúdo. Isso. Então eu posso fazer o seguinte, olha, a pessoa que assistiu esse episódio sobre como investir em ações mais de 10 minutos, persegue ela. Aí você manda os cachorros para a rua e vai atrás dessa pessoa, porque em tese é uma pessoa muito mais qualificada para comprar um produto. Sim. Então a gente começa a formar uma base, um público, e quando a gente quiser procurar um público que assistiu a gente aperta um botão e vai gastar menos dinheiro, porque a gente já sabe quem são. E, se a gente quiser, a gente tem uma função que a gente cria um público look-alike, que é quase que um público parecido com esse. Então, o algoritmo, ele quase que pensa, bom, esse cara, ele tem tantos anos, ele gosta desse tipo de conteúdo, é inscrito nesses canais, quem mais é parecido com eles? Ele meio que replica e começa a buscar. Então, tem uma função estratégica pra gente muito grande, entendeu? É isso, cara. Pra você aumentar os seus negócios, principalmente se você já faz anúncios, o podcast é um excelente veículo. E mesmo que você não queira anunciar, o podcast é uma forma orgânica de você construir a sua audiência e lucrar bastante alto com ela. Então, isso você não precisa gerar milhões de audiência, você precisa gerar uma certa audiência que já dá pra Exato. trabalhar. Então, assim, a gente tá fazendo um podcast aqui sobre como fazer podcasts. Sim. Né? É, Se a mas gente tiver um curso sobre isso... Mas o podcaster, o cara que tem o podcast dele, pode ganhar com evento, pode ganhar Sim. com palestra, Evento, com curso, com livro. Tudo. Eu, por exemplo, vou lançar o livro agora em maio, meu livro, que foi um crowdfunding que eu fiz ano passado, bateu 400 da meta, da meta que era proposto, quero fazer série, quero fazer filme, entendeu? Sim, E tudo podcast legal. é um canhão que eu tenho na mão pra divulgar essas paradas, Muito entendeu? bom. Depois desse vídeo, eu acredito que você tá bastante tentado a criar o seu podcast, principalmente você que quer criar um negócio online. Se você quer conhecer a nossa estrutura, chama aqui nesse WhatsApp pra gente conversar. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com outras pessoas. Do lado de cá já tem uma playlist pra você assistir. Olha aí que beleza. Tem alguns conteúdos aqui falando sobre podcasts e do lado de cá o algoritmo do YouTube tá recomendando um vídeo pra você. Escolha um dos dois, faça aquela maratona aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, no YouTube na vida só fracassa quem desiste, então seja imparável. É nóis.